Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal As Pessoas Falam Tá, e hoje o tema é Se provoque para contar a sua história para o mundo. Eu vejo que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de contar a sua história, e isso tem um porquê. A gente foi criado num mundo desde sempre que a gente fique quieto, não seja inconveniente. As pessoas sempre reprimiram a gente, então a gente acaba, se tu falar muito de ti, tu é arrogante, se tu falar muito de ti, tu é prepotente, e isso é um enorme de um engano. As pessoas precisam sim valorizar suas conquistas e precisam sim aprender a contar suas histórias. Todas as pessoas, todos vocês que estão me ouvindo aqui agora, têm uma história. O que a gente precisa aprender? A contar bem essa história. A gente não precisa mentir, a gente só precisa melhorar o conto, melhorar como eu falo a minha história. Desde muito cedo eu fui um cara muito ativo. Eu era um cara que no meu bairro eu sempre fui um cara muito... o Felipe é arteiro. Eu sempre fui um cara muito arteiro, muito ativo, não ficava parado. E isso me construiu para ser o cara que eu sou hoje. Um cara muito obstinado, muito focado, com vontade, com gana de fazer acontecer. Parecia que lá era um problema. E hoje mostra que aquele problema, bem conduzido, bem trabalhado, trabalhando aquelas ansiedades que eu tinha, porque eu fiz durante muito tempo terapia, gosto muito de terapia, sou um cara que indico para todas as pessoas terapia, porque o maior problema da humanidade é emocional. Não é falta de dinheiro, não é os problemas do mundo, e sim os problemas internos que a gente tem. A gente foi criado numa família que também tinha problemas emocionais, e acaba que a gente vai pegando tudo isso. Então a gente precisa trabalhar muito essa parte interna para poder ter tranquilidade para contar a nossa história. Eu tenho uma irmã, eu tinha primos, e eu sempre, toda a minha família, eu era o cara que eu não gostava muito de estudar. Eu era o cara que eu era muito ativo e sempre dizia, o Felipe, o que será que vai dar esse guri aí? E na verdade, eu hoje, dentre todas as pessoas do meu convívio, eu sou uma das pessoas mais bem-sucedidas. Por quê? Porque não é o problema lá. O problema é o que tu quer, o que tu gostaria. Se tu leva muito elogio, porque se tu levava muito elogio quando tu era pequeno, tu é muito inteligente, tu acaba tendo uma vida adulta acomodada. Se tu é um cara que cara, não faz isso, não faz aquilo, tu acaba tendo medo de se expor. Então os pais erraram muito conosco e não é culpa deles, longe disso. A gente precisa honrar o pai e a mãe sempre. Mas a gente, na criação, a gente é muito reprimido ou muito elogiado, e isso tudo vai refletir num problema futuro. Ou tu ter muito medo, ou tu ser um cara muito acomodado, porque tu acha que a inteligência só basta. E a gente precisa entender, e por isso que eu falo sempre em terapia, a gente precisa se tratar, a gente precisa entender quais são os nossos monstros. O que faz eu ser acomodado, o que faz eu ser procrastinador. Só que o grande entendimento que a gente tem é que todos vocês têm uma linda história e a gente precisa saber contar essa história, o mundo precisa saber. Eu tenho certeza que todos vocês, e a gente tem uma rede de franqueados e microfranqueados que cada um tem uma história maravilhosa, histórias de superação, histórias de que, cara, foram persistentes e conseguiram uma conquista. Todo mundo tem uma conquista na vida, pode ser uma faculdade que tu lutou muito, que tu teve dificuldade no início e que tu conquistou, pode ser uma namorada, pode ser um emprego, pode ser uma venda. A gente tem história todos os dias. O dia de ontem foi uma história e a gente precisa aprender a contar essa história. Como é que eu aprendo a contar bem uma história? Eu preciso ler um pouco mais, eu preciso ver como é que as pessoas contam a história delas e eu aprender a contar a minha história. Quem sabe contar a história conecta. Quem sabe contar a história cria aproximação com as pessoas, porque história as pessoas prestam atenção. Felipe, mas se eu contar a minha história, as pessoas vão achar que eu estou me achando. É isso que tem que acabar. Você precisa se valorizar, você precisa entender que você é único na humanidade e que a sua história é única na humanidade e que a sua história bem contada, ela vai entusiasmar um monte de pessoas. E eu encaro a minha vida como um cara que eu preciso entusiasmar o maior número de pessoas. E como é que eu entusiasmo? Com o meu exemplo, contando as minhas histórias, que são diversas. Eu faz 20 anos que eu sou vendedor. Vocês imaginam quantas histórias eu tenho? E mesmo os erros, se tu souber contar os teus erros, eles também vão ser um motivo de aprendizado para outra pessoa. E quem trabalha com vendas,
que é todo mundo, na verdade, porque vendas é o único emprego que existe no mundo. A gente precisa aprender a contar boas histórias. O mundo precisa de contadores de história. Muitas vezes a gente acha que, eu falando isso, que o mundo precisa de contadores de histórias, a gente acha que o mundo precisa de pessoas que mintam, porque contadores de histórias foram deturpados, dizendo que esse cara é um contador de história. Isso está errado. É que nem vincular que todo vendedor é picareta. Isso também está errado. Tem pessoas que são picareta e que são vendedores. Tem pessoas que contam história e mentem. Sempre, em todos os aspectos, não importa se dói, se é ruim, a verdade tem que ser dita. Mas a verdade pode ser dita de uma forma completamente diferente, uma forma mais doce, uma forma mais lúdica, uma forma que as pessoas entendam e se identifiquem. E a tua história é inspiradora. As coisas que tu faz no teu dia a dia inspiram outras pessoas. Então a gente precisa expor, se provocar para contar a nossa história. Porque você vai incentivar o maior número, mais pessoas que estão ao teu redor. E o mundo precisa disso, de pessoas que contem boas histórias, que aprendam a contar boas histórias para animar, para alegrar, para incentivar o maior número de pessoas. Eu trabalho todos os dias e eu procuro ter um casamento muito legal. Isso não quer dizer que eu não tenho problema no meu casamento, porque tem divergências, a gente é ser humano diferente, mas eu tento mostrar que casamento é legal, eu tento mostrar que filho é legal, que família é interessante, a base do mundo é a família. Se destruírem as famílias, acabou a humanidade. A gente fica sem chão, sem um centro. E a gente precisa ter, e eu gosto de mostrar isso. Eu gosto de mostrar histórias de vendas que eu fiz nesses 20 anos de venda, e tudo é venda. Eu falo e falei em outros vídeos que tudo é de propósito, e tudo tem que ser de propósito. Eu preciso cuidar muito bem com o que eu ando. Eu tenho que cuidar qual é as histórias que eu estou ouvindo, qual é a narrativa que eu estou concordando. Hoje o mundo é feito de narrativa. Tem gente fazendo mal, colocando boas narrativas. Tem gente fazendo bem que não sabe criar narrativa. O mundo, e normalmente as pessoas do mal aprenderam a contar uma narrativa muito boa. Para ter um respaldo do que está fazendo mal, ele conta uma boa história. Então, gente, você que é do bem, você que é honesto, você que quer crescer, você que quer o bem dos outros, você que quer o seu bem, a gente precisa se provocar para contar boas histórias. A sua história, ela vai despertar em outras pessoas a vontade de fazer mais, a vontade de contar a sua história, porque todo mundo tem uma história. E essa história precisa ser contada, ela precisa ser divulgada e você precisa aprender a se vender, a contar a sua história. Falar a sua história não é arrogância, não é prepotência, não é dizer que tu te acha, porque eu tenho uma coisa para te dizer. Você precisa se achar, não mais que ninguém, mas se achar o melhor. E para isso acontecer, você precisa fazer o seu melhor. Você precisa se esforçar para ser o melhor, porque aí você vai ter uma história contando esse esforço e isso vai incentivar o maior número de pessoas. Então esse é o vídeo do canal de hoje. Provoque você para contar a sua história para o mundo e eu não tenho dúvida que você vai contagiar o maior número de pessoas. Se inscreva no canal, curta, compartilha com o maior número de pessoas para a gente criar essa tribo de contadores de histórias verdadeiras e bonitas que eu sei que todo mundo tem. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.